Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje eu quero comentar com você um pouquinho sobre a deriva continental. Sobre a deriva continental, né? Foi um sobre aí. Sobre a deriva continental. Antes de mais nada, eu peço duas coisas a você. Que você se inscreva no canal e que você deixe seu like, por gentileza, me ajuda aí a crescer esse canal, né? E quem sabe fazer vídeos melhores, né? Que um vídeo aqui a gente faz de acordo com o que a gente tem, né? A deriva continental, ela é importante, né, para explicar a configuração dos nossos continentes. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando sobre o que são os continentes, fiz um vídeo sobre o ciclo das placas tectônicas, né, o ciclo tectônico, o ciclo de Wilson, que explica também parte dessa questão da deriva continental. Mas vamos lá sobre deriva continental. A teoria da deriva continental ela foi formulada, né, por esse alemão aí, o Alfred Wegener, né, olha o meu alemão aí, em 1912. Inicialmente, essa teoria ela foi meio desacreditada. Por quê? O que o Wegener ele acreditava, né? Por que ele acreditava que um dia o nosso planeta esteve em um supercontinente e aí esse supercontinente se dividiu nos atuais continentes? Inicialmente, os cientistas, né, a comunidade científica, não acreditou muito no Wegener. Depois que outros cientistas, né, outros arqueólogos, geólogos começaram a observar algumas características que confirmavam o que o Wegener idealizou. Mas isso aí durou décadas, né, para se confirmar. O Wegener ele fez isso basicamente com observações. Uma observação muito clara é essa aqui na imagem, olha só. A parte oeste da África, ela se encaixa como se fosse uma peça de quebra-cabeça com o Brasil, né? O Brasil é uma grande evidência, ó, o Brasil está aqui, e perceba que o Brasil, né, ele se encaixaria perfeitamente aqui nessa parte oeste da África. Então temos uma observação aí de configuração dos continentes, que seria uma grande evidência na visão do Wegener. Mas isso aí não foi o suficiente para a comunidade científica aceitar essa teoria dele. Então daí começaram a ser feitos estudos ao longo do tempo, né? E esses estudos mostraram, por exemplo, que se na América, né, se no Brasil nós temos a floresta amazônica, na África nós temos lá a floresta do Congo, que é uma floresta com características muito semelhantes. Se no Brasil nós temos a savana, que é o cerrado aqui, né, lá na África também tem a savana deles. O Brasil só não tem os desertos, né, que na África tem, porque aqui do nosso lado tem a Cordilheira dos Andes, que ela dá uma ajuda para a gente não ter grandes desertos aqui no Brasil. Mas as características de vegetação, de clima, do próprio solo, tudo isso aí, ao longo do tempo, foi sendo evidenciado que havia muitas semelhanças. Então, por exemplo, as rochas sedimentares, né, que são aquelas rochas que são formadas pelos sedimentos, que são pedaços de outras rochas, né, que os sedimentos vão se acumulando um em cima do outro, e por isso nas rochas sedimentares é onde se encontram os fósseis, né, porque olha só, tem uma camada aqui de rochas, aí os animais, as plantas estão vivendo aqui em cima, aí ao longo de milhões de anos vai acumulando mais rochas em cima dessa camada, vai fazer outra camada, aqueles animais e aquelas plantas que morreram ali, viraram fósseis, ficaram presos naquela camada de rochas, né? Que é o chamado acamamento, como se fosse uma cama em cima, um colchão em cima do outro. O acamamento, como eu penso assim. E aí, as rochas sedimentares são ótimas para você observar o tempo, né? O tempo geológico do nosso planeta. E aí, através delas, os cientistas, né, eles conseguiram observar que haviam similaridades, né? Haviam semelhanças entre as camadas de rochas da América do Sul e da África. Então, mais uma evidência. E essa evidência ela é mais forte, porque as camadas de rochas profundas, elas dizem muito sobre o tempo geológico. Então, se encontrou-se as mesmas evidências de glaciação, né, que são características do mesmo lugar, né, glaciação, um tempo que naquela região estava coberta por gelo, né, a maior parte do planeta coberta por gelo. No mesmo tempo geológico, é uma grande evidência que aquele lugar era o mesmo, né? Se a rocha mostra que aquele lugar estava do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Então, se encontrou aqui na América do Sul e na África. Mais uma característica muito importante foi essa questão dos fósseis mesmo, né? Foi encontrado esse fóssilzinho bonitinho aí da foto, tanto na bacia do Paraná, que fica aqui no Brasil, né? A bacia no sul do Brasil, bacia sedimentar, né? Formada por rochas sedimentares, encontrou-se esse lagartinho aí. E na África, né, esse lagartinho entre aspas, né? E na África também foi encontrado, né, esse lagarto na bacia do Karoo também, uma bacia sedimentar. Então, dentro das rochas sedimentares, encontraram fósseis
no mesmo nível, ou seja, que viviam na mesma época em continentes diferentes. Isso aí é uma grande evidência que esses dois lugares um dia estiveram juntos. Porque é praticamente impossível que o mesmo animal tenha surgido com as mesmas características em dois lugares tão distintos, tão longe um do outro, que não tinham contato um com o outro, não existia embarcação para o ser humano levar um lagarto de um lado para o outro, não existia ser humano nessa época para fazer isso. Não existia avião porque não existia ser humano, então o lagarto, teoricamente, ele tinha que atravessar o Oceano Atlântico para chegar aqui na América do Sul ou ir para a África e coabitar por lá. Então é muito difícil. Então essa é uma grande evidência que um dia, né, a América do Sul e a África estiveram juntos. Talvez essa seja a maior evidência, né, da teoria do Wegener. E aqui nós temos alguns outros exemplos, né? Então aqui está, né, um fóssil, né? Aí tem a classe do fóssil, né, para quem gosta dessas coisas, né? Que habitou a mesma região aqui da América do Sul e da África. E aqui, ó, nós temos o lagartinho que eu falei para vocês, ó, nessa faixa azul aqui, ó, no sul da África e no sul da América do Sul também, né? Aqui nós temos um fóssil, né, uma planta que ocupou tanto a América do Sul, quanto a África, quanto a Antártica, quanto a Austrália, e aí mostra, né, que esses continentes estiveram juntos em um supercontinente chamado Pangeia. Aqui tem um outro fóssil, né, que é uma evidência que habitou África, Índia e Antártica. Enfim, tudo isso evidencia o que o Wegener já tentava trazer para a gente em 1912, que é o seguinte: um dia o nosso planeta, né, em 200 milhões de anos atrás, 220 milhões de anos atrás, esteve todo colado, todos os continentes estiveram juntos em um supercontinente chamado de Pangeia. Depois, né, há 135 milhões de anos atrás, esse supercontinente começou a se dividir em dois supercontinentes, a Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. E esse supercontinente continuou se dividindo. Aqui nós já temos a configuração de 65 milhões de anos atrás. Perceba só, né, que aqui, ó, a Laurásia, ela ainda estava colada, né, Europa, Ásia, América do Norte, parte da África. Mas Gondwana já estava se separando, ó. A América do Sul, a Antártica, né, a Austrália estava junto com a Antártica, enfim. E hoje em dia nós temos aí a separação dos continentes atual, que basicamente nós temos aqui, ó, bom, aí vai depender do seu autor, tá? Nós temos um supercontinente chamado Eurásia, junção de Europa e Ásia. Isso aqui é evidente, não tem oceano nenhum separando a Europa da Ásia, só tem os montes Urais e os mares que separam a Europa da Ásia. Mas, dependendo do autor, ele pode falar que não é só Eurásia, né? Tem Eurafrásia, porque a África ela também não está separada da Eurásia, né? A África da Eurásia ela é separada por mar, pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, ou pelo Canal de Suez ali no Egito. Enfim, aqui nós temos um supercontinente ainda que é Europa, Ásia e África. Se você for, né, mais criterioso, falar, os mares separam a África da Europa e da Ásia, então beleza. Temos um supercontinente ainda que é a Eurásia, que é uma outra evidência, né, da Laurásia, que existia antigamente e o Gondwana já se separou. A teoria da deriva continental diz o seguinte: esses continentes continuam se movimentando, tá? A América do Sul aqui, por exemplo, que se separou da África, olha só que, né, o limite de placa tectônica, ela continua se movimentando aqui para a esquerda, né? E a África, ela continua se movimentando. No caso, uma parte da África se movimenta para cima, né? Perceba só as setinhas, e outra parte se movimenta aqui para a direita, o que vai formar um novo supercontinente, tá? Daqui a alguns milhões de anos. Uma outra evidência que eu não falei são aqui, ó, aqui em cima na África. Ó. Aqui em cima na África nós temos a cadeia do Atlas, que é uma cadeia de montanhas lá no Marrocos. E aqui, ó, na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, nós temos os Montes Apalaches, que são montanhas antigas, né? Os dobramentos antigos não estão mais em limite de placa tectônica. Acredita-se, por conta da Pangeia, que essas duas cadeias de montanhas, perceba só, um dia já estiveram juntas. Ou seja, a cadeia do Atlas, que fica no norte do Marrocos, e os Montes Apalaches, que ficam lá nos Estados Unidos, são a mesma montanha, digamos assim, devido à teoria da deriva continental. Isso é fantástico, né? Aí é claro que você vai olhar a paisagem um do outro aí, se você for pesquisar na internet, você vai observar que a paisagem é diferente. Por quê? Porque eles foram separados, né, há 200 milhões de anos atrás, cento e tantos milhões de anos atrás. Então, a característica deles já mudou, né? Eles estão
em climas diferentes, né? Eles têm ali estímulos diferentes, enfim. Então a paisagem já é diferente, mas a origem deles é a mesma, por exemplo. Né? Assim como a floresta amazônica, savanas, né? Enfim, são evidências do que diz Alfred Wegener sobre a teoria da deriva continental. É isso, galera. Obrigado pela companhia e até a próxima.